Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos ver um testemunho aqui que é surpreendente, tá? O pessoal me marcou aqui nesse vídeo, enviou pra gente fazer essa reação. Eu ainda não assisti, vou assistir aqui pela primeira vez com vocês, mas todo mundo me falou que é um testemunho bem bacana. Nós vamos estar assistindo juntos aqui sobre esse testemunho. Eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, o que eu penso, o que a Bíblia diz sobre essas coisas, tá? E como que nós devemos encarar isso aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir aqui o conteúdo, fechou? Bora lá. Meu testemunho de vida. Eu vou ter que ser muito objetivo aqui para contar. Eu acho que tem um na internet da Vanessa falando do lado dela. É uma live de 1 hora mais ou menos. Já foi assistida, se não me engano, mais de 220 mil vezes, tá? Tem mais de 220 mil visualizações para uma live de 1 hora. É muita coisa, né? E ela conta o lado dela, e agora eu acho que eu nunca contei detalhadamente assim o meu lado da história, né? A percepção do meu lado de tudo que aconteceu. Então eu senti no coração de contar, que Deus me ajude, que me dê clareza para poder transmitir o que de fato é importante, tá? É claro que são 20 e tantos anos de história, de casamento, né? Então com certeza não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu creio que Deus vai me fazer mostrar os detalhes que realmente Ele quer, né, para alcançar você. Porque o intuito disso aqui não é me expor, não ganho nada com isso. É fazer com que a ferida que eu vivi, fazer com que os erros que eu cometi, você possa evitá-los. Esse vídeo aqui vai servir para mulher e para homem, tá? Às vezes a mulher está passando pela posição da Vanessa e ela quer entender o outro lado, às vezes é o cara que está com a cabeça confusa e vice-versa, enfim. Espero que seja bênção para você. Nós somos um do outro, né? Namorado para valer, a gente era virgem quando começou a relacionar e tudo mais. Com 16 anos de idade, namoro do mundo. Não éramos cristãos. Ó pessoal, o primeiro ponto é o seguinte, é muito difícil você reconhecer um erro seu e é mais difícil ainda você colocar isso na internet, tá? Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes erram e se fecham, né? Se fecham. Por quê? Isso é natural do ser humano. Lembra lá quando Adão e Eva pecaram? Qual que foi a primeira reação de Adão e Eva? Se esconder, né? Então já é louvável, né? Ele está tratando esse tema e está expondo, né, essa fraqueza, os problemas que eles passaram, para que possa ajudar a vida de outras pessoas. Então esse aqui para mim é um primeiro ponto assim, já bem interessante, tá? Na verdade, nessa altura do campeonato, eu já me considerava praticamente ateu já, apesar de viver dentro de um lar cristão, né? Mas não éramos. A Vanessa era de um lar católico, eu de um lar evangélico, mas os dois não tinham experiência com Deus, tá? Não éramos, de fato, cristãos na experiência, né? Não tínhamos nascido de novo. E aí começamos a namorar, 16 anos de idade, pensa, menino só quer transar, só quer, né, adolescente, encostar a fogo. E aí levei ela pra morar na casa dos meus pais, olha que idiota. Vergonha, né? O cara levar a namorada pra morar na casa do pai. Foi assim com a gente. E aí a gente foi morar na casa dos meus pais, e moramos lá alguns anos, enquanto a gente estudava, né? Eu lembro de eu sair lá da casa do meu pai, pegava nesse, colocar no canto da bicicleta, levar lá para pegar o pão de ônibus, para começar a ir pra faculdade, enfim. Casamos, depois de 7 anos enrolando a menina, casei, e foi o motivo mais besta. Tipo assim, a gente foi comprar um apartamento, era na planta, Minha Casa Minha Vida. E aí a corretora falou assim, ó, vocês são casados? Eu falei, não, mas não tem problema não, a gente casa. E a gente foi lá no cartório e casou. Por esse motivo, creio que Deus já estava planejando uma forma da gente ficar junto, né? Aí a gente foi lá e casou, nesse momento do apartamento. E depois de 1 ano de casado, eu já estava caçando jeito de separar. Isso foi no ambiente de trabalho, tá? Comecei a olhar demais para fora, e esse é o erro de muitos homens, começa a olhar demais, é aquela história, né? Olhar para a grama do vizinho que é sempre mais verde. Então comecei a criar amizades fora. Ó pessoal, isso é um ponto que eu acho bem interessante, é o seguinte, né? Ele falou ali assim, passaram 7 anos, né? Passou 7 anos enrolando ela, né? Quando a gente fala de relacionamento, principalmente cristão, se você já é cristão, os relacionamentos não são baseados apenas em atração física ou, vamos dizer assim, afinidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de carência, né? Muitas vezes os jovens solteiros nas igrejas estão carentes, acabam se envolvendo por carência, né? Mas como que deve buscar um relacionamento? Buscar um relacionamento que tenha um propósito em Deus, né? Não vai ter aquela pessoa especial, uma pessoa que Deus fez para você, isso não tem nenhum respaldo bíblico, mas nós temos pessoas com propósitos semelhantes, né? A Bíblia fala sobre jugo desigual, não tem um jugo desigual, né? Então isso eu acho bem interessante. Por exemplo, se você tem o teu chamado é ser um pastor, né? E o chamado da sua esposa não é ser médica. Difícil, cara, difícil. A carreira de um médico requer muito tempo, né? Requer estar ali disponível, muito disponível do seu tempo para os pacientes, né? Vamos dizer que é ser uma pediatra. Cara, tem que estar muito disponível ali, né? E o chamado pastoral também requer muito tempo. Dificilmente vão conseguir casar as duas vidas ali e fazer algo bem
feito nos dois lados, tá bom? Então isso eu acho um ponto bem interessante. Não que um seja mais de Deus que o outro, nada a ver, mas são propósitos diferentes, tá? Cada um tem. Agora, quando você tá no namoro ou na fase de oração, é onde você vai conhecer essa pessoa e vai ver se o propósito dela é semelhante ao teu, né? Muitas vezes eu tenho aqui relatos também conhecidos onde a, a mulher tem esse chamado missionário, né? E o homem não tem, o homem, cara, não quer. E os dois sofrem, porque nenhum dos dois consegue viver a plenitude do seu propósito, a plenitude daquilo que Deus chamou eles para viver. Então, a pessoa que você vai casar é a decisão mais importante que você vai ter na sua vida, tá? É uma das. Tem algumas decisões também muito importantes, mas o casamento é uma das principais, porque o casamento é até que a morte nos separe, até o final. Então, você precisa estar com alguém que tem o mesmo propósito. Primeiro, antes de escolher o seu casamento, decidir se casar, tem que saber a sua identidade em Deus, o seu chamado e o seu propósito, tá? Chamado e propósito ali tem que estar alinhado. E a outra pessoa também tem que saber o chamado dela, o propósito dela. Senão não vai rolar, cara. Vão bater cabeça e vão sofrer muito, tá? Vão sofrer muito. Porque nós fomos criados aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. A palavra fala: desde o ventre da tua mãe eu escrevi os teus dias. Tá bom? Então, se Deus escreveu os teus dias, ele tem um propósito, algo para você realizar nessa terra. Agora, se você casa com uma pessoa que não tem esse mesmo propósito, ou são propósitos muito distantes, vão sofrer e não, vão acabar não realizando aquilo que Deus preparou você para realizar. Da minha casa, amizades com mulheres, comecei a achar interessante. E aí, com o tempo, né, acabei me envolvendo emocionalmente. Com uma moça que, inclusive, eu nem tive nada com ela, tá? Não chegamos às vezes de fato, mas eu me apaixonei por essa moça. E aí, o homem, quando tá apaixonado, ele fica cego, ele fica idiota, né? Então, ele começa a colocar na balança as coisas. E tem muito homem que faz isso. Ele coloca na balança: não, peraí, lá em casa eu não sou feliz, lá em casa minha mulher é isso, lá em casa minha mulher é aquilo outro. Aí você começa a comparar com a ilusão aqui de fora. Aí eu comparei e comecei a não sou feliz. Chegou ao ponto que eu fui ficando grosseiro com a Vanessa, porque o homem também, muitas vezes, ele não tem a hombridade de simplesmente chegar e falar: ó, tô com esse problema. Não, fiquei escondendo, fiquei mantendo, fiquei acumulando esse problema e naturalmente a gente fica estranho em casa, né? E nesse momento a Vanessa foi sentindo muito mal e foram meses arrastando essa situação até que ela fez uma oração. E eu te falei que ela ainda não era convertida, né? Aí ela fez uma oração, falou: Deus, se você existe mesmo, me mostra o que tá acontecendo. O Ricardo tá muito esquisito, eu tô sentindo muito mal e o casamento foi ficando muito ruim. E nisso a gente já tava morando de aluguel, tá? Já tinha saído da casa dos meus pais, já tava morando de aluguel em um apartamento esperando o nosso ficar pronto. E aí ela, uma noite, ela faz essa oração, e aí no meio da noite ela me acorda: Ricardo, eu descobri tudo, eu descobri tudo, eu descobri tudo. Aí eu: você tá louca? Que maneira descobriu tudo? O que é isso que tá acontecendo? Você tá doida? Aí me acordou. Aí eu: o que foi? Aí ela: não, Deus me mostrou que você tá apaixonado por tal, deu um nome, você tá apaixonado por tal pessoa, disse que eu vou sofrer uma queda muito grande, mas aqui eu não vou morrer. Um sonho, uma criança, alguma coisa, era tipo assim, uma criança com um sorriso esquisito, empurrava ela de um lugar, ela caía, estabacava num lugar muito alto, mas ela não morria. E aí ela sentia que Deus estava dizendo pra ela: fica tranquila, você se machucou muito, mas essa machucada não é pra morte. Pessoal, uma coisa é certa, tá? Uma oração, né? A palavra fala que a oração dos justos tem muitos seus efeitos. Cara, Deus fala, Deus revela, Deus mostra. Outra coisa que a palavra fala também: nada fique oculto que não venha a ser revelado, entendeu? Então, meu amigo, se você tá numa vida errada, se conserte, porque nada fica oculto, tá bom? E eu acredito que as pessoas deveriam orar mais por revelação de Deus. Não aquelas revelações profetadas que você vê na igreja, aquilo lá é balela, tá? Mas estou falando de realmente da sua vida. Você orar para Deus mostrar as coisas. Deus é o único que sabe tudo que vai acontecer nos seus dias, tudo que vai acontecer na sua vida. E aqui foi um exemplo, questão de casamento, mas tem diversas outras questões e as pessoas não oram. Por exemplo, vai fechar um negócio, vai trocar de emprego, vai comprar um carro. Né? Paulo fala, né? Em tudo eu tenho oração, em tudo eu faço uma oração. Nós devemos ser assim também, em tudo orar. Tá com problema, tá sentindo um negócio estranho, tá com alguma dificuldade, problema com alguma pessoa, né? Ou seja, de relacionamento, ou de amizade, ou de trabalho, ora, Deus vai revelar, Deus vai mostrar o que está acontecendo e o que você precisa fazer, o que precisa ser feito, tá? E ali eu fiquei bugado na cabeça, né? Além de Deus ter me feito o X9 comigo, me dedado, eu fiquei: putz, Deus existe. O que mais bugou minha cabeça não foi propriamente a questão de ter descoberto o que estava fazendo, foi o fato de que Deus existe e ele conversa com a gente. Então, tipo, isso pra um cara que é praticamente ateu, você fica entre parafuso. Que história é essa? O que é isso que tá acontecendo? E aí, nossa, o passarinho começou a gritar bem agora. Olha só. Aí, eu fui e falei: é isso mesmo. Mesmo assim, com a cabeça bugada, nós afastamos. Ela saiu de casa
eu voltei para casa dos meus pais, ficamos ali separados, acho que uns 3 meses. A gente conversava, mas eu realmente estava irredutível, tá? Do lado de cá, eu comecei a buscar Deus com a pessoa que eu estava apaixonado. Olha que viagem, não sei se alguém já viveu uma situação dessa. Comecei na igreja dela, comecei a ter contato com Deus lá. A Vanessa tendo contato com Deus lá na casa dela, né? Começou a ler a Bíblia, começou a entender um pouco mais. Nesse momento, algumas pessoas chegaram para a Vanessa e falaram assim, ó, a mãe dela convidou um pastor para ir lá na casa dela, né? Conversou com ela, falou assim, ela contou toda a situação que eu tinha aprontado, né? E aí o pastor falou, olha, você tem direito de separar, você merece ser feliz e tudo mais. Aí ela saiu da conversa pensando assim, esse pastor falou tudo que eu queria ouvir, tem alguma coisa muito errada. Eu não tô sentindo, ela não sentiu paz, porque era o Espírito Santo já falando com ela. Eu sinto que não é para eu fazer isso, não é para eu divorciar. Esse aqui é meu casamento. E aí a irmã da Vanessa, que era da videira, falou, ó, vocês precisam de um encontro. E nesse caminho aí, gente, eu vivendo toda essa confusão, não tem ninguém que fique em paz, tá? Então, às vezes, você acha que seu marido tá feliz, ele tá com um monte de conflito na cabeça, ele tá em pânico. Nas redes sociais, ele mostra felicidade. Ele até, você pensa que ele está desfrutando, só que ele tá passando por uma depressão cabulosa. E eu tava com essa depressão absurda na minha cabeça. E eu sofria com aquilo e tal, mesmo tentando encontrar Deus nesse casamento bagunçado. Mas se Deus existe, ele contou como que agora eu vou separar da minha esposa e tá com essa outra pessoa aqui. Uma confusão. E aí falaram, ó, vocês dois precisam de um encontro. Encontro dessa igreja, fala videira, que eu sou membro hoje, né? Aí fomos nesse encontro, eu tô. Pessoal, seguinte, então, esse ponto que ele tocou é bem interessante, né? O que nós devemos entender, sim, as pessoas passam por confusão mental, por depressão, ataques espirituais, isso é muito real, tá? Só que eu entendi o que ele falou, né? Eu só quero fazer um adendo aqui para vocês. Muitas vezes, algumas pessoas vão usar essas coisas como desculpa, não estou falando que foi o caso dele, mas tem pessoas que usam como desculpa para pecar, tá? Confusão mental, problemas, ataques, você que é cristão, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure ajuda, mas não use isso de desculpa para você pecar, tá bom? Então, tem que levar muito a sério isso, tá? O salário do pecado é a morte, então fuja disso, né? Fuja da aparência do mal, fuja do pecado, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós, mas muitas vezes não é oferecendo resistência em si, mas é buscando ajuda, fugindo da aparência do mal, fugindo mesmo do pecado, tá bom? Para que isso não seja uma muleta, não seja uma desculpa para você pecar. E era num fim de semana. Ela foi numa chácara, eu fui em outra, encontros separados. Eu fui na rede do pastor Messias Lima, quem me levou foi o Flávio Augusto Staciarini, e quem levou a Vanessa foi na rede do Lucas Nogueira. E aí, era de adolescente, ela era a pessoa mais velha dentro do encontro. Aí a gente foi e lá eu tive uma experiência com Deus. Lá eu conheci Jesus Cristo. E aí eu entendi o que era ser cristão. Naquele dia eu nasci de novo. E a Vanessa também, lá no encontro dela. E aí a gente voltou, a gente demorou a reatar, né? Legal, cara, o que ele tá contando aqui, o que eles passaram, e eles não eram cristãos ainda, né? Então tudo que eles estavam sofrendo ali, eles não tinham ainda a quem recorrer até que Jesus alcançou eles. Isso é muito legal. E agora vai contar a parte, né, provavelmente ali depois dessa conversão, como que eles lidaram com isso. Mas olha que legal, né? A palavra fala assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim Jesus nos diz, tá? Então foi mais ou menos isso que eles passaram sem saber, né? Quando eles estavam no meio desse turbilhão de coisas, que ele está resumindo, né? Mas eu garanto que gerou muitas dores, sofrimentos, choros e tudo mais. Encontrar em Jesus esse descanso, isso é maravilhoso, tá? Jesus é o único que tem todas as respostas, tá bom? É claro que ele vai enviar pessoas, né, como pastores, líderes, que vão te ajudar nessa caminhada, mas a resposta é Jesus. A gente entendeu que a gente tinha que ficar junto. A gente tinha convertido. A primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão do meu emprego anterior, né? Porque era lá o meu problema e tudo mais. E aí eu fui e continuei com esse conflito na cabeça por um tempo, né? Eu falei assim, ó, mas eu não gosto de você mais. Como nós faz? Eu sei o que tem que ser feito, sei o que é o certo. Aí ela, e você acha que eu gosto de você? Depois de tudo que você fez comigo? Mas nós temos que reconstruir. Deus vai fazer. Deus falou pra mim que vai fazer. Ele falou pra me devolver um marido melhor ainda. Eu não quero mesmo. Aí eu falei, então tá bom. E aí nós começamos a nossa vida cristã, nossa jornada ali. A gente reatou. Cara, é difícil isso, né? Quando se fala em perdoar, né? Muitas vezes o cristão tem aquele jargão, né? Eu perdoo, mas não convivo. Tem aquelas coisas assim, né? Então, realmente, esse exercício de perdão não é fácil, né? Não é fácil. Nunca passei por uma situação igual eles passaram, né? Mas já aconselhei pessoas que passaram. Realmente, só quem tá ali vivendo sabe o turbilhão de sentimentos que é. E, caramba, se eles conseguiram passar por isso, né? Eu vejo assim, quem conseguiu superar isso, quando supera de fato, né? O que poderá te derrubar, né? Então, cara, caminhar com Deus é essa jornada realmente misteriosa e maravilhosa, né? Então, que legal que conseguiram, né? Garanto que não foi fácil, né? Não foi fácil, não deve ser fácil perdoar esse tipo de coisa, deve ser um sentimento muito forte, né? E Satanás vai usar isso,
pra vir na mente ali, minando a fé muitas vezes, né? Então, cara, tem que caminhar muito com Deus pra conseguir superar esse tipo de coisa. Isso é legal, cara. Muito legal. casamento. E daquele dia em diante, a gente experimentou algumas dos momentos mais valiosos da nossa vida. A gente começou uma vida de igreja. é, eu tinha pedido demissão do call center, né? Fiquei um tempão sem conseguir fazer dinheiro, em casa, à toa, só trabalhando de seguro-desemprego, ganhando seguro-desemprego, tá? Até que a corretagem chegou na minha vida, algum tempo depois. Então tem toda aquela história que eu não quero me ater a essa história especificamente, né? Eu quero falar da parte do casamento. E aí, Deus nos abençoou, fizemos tudo quanto é tipo de curso ali dentro da videira, a gente foi crescendo espiritualmente. Eu li a Bíblia capa a capa em um ano. Eu lembro que no primeiro ano eu li mais de uma vez, de capa a capa. Eu devorava a Bíblia, né? Porque eu queria entender mais o que era Deus. Trabalhar no encontro, enfim. Fizemos tudo que você pensar que podia fazer para crescer espiritualmente. E a nossa vida foi começando a ser mais feliz, né? Restauramos o nosso casamento, comecei a trabalhar com corretor de imóveis, comecei a prosperar depois de alguns anos, né, trabalhando com corretor de imóveis, entrei para MyBroker, saí da MyBroker, abri a minha própria, tem toda aquela história, comecei a vender lotes, prosperei ali e tudo mais. E aí depois de prosperar bastante, eu volto para a MyBroker agora como sócio e ali já é um ambiente diferente. Olha só, muitos anos. Você sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar muito, trabalhar demais. Era a minha fuga. Eu trabalhava, que era algo bom, homem tem que trabalhar, tá? Só que eu comecei a trabalhar excessivamente. E isso foi tomando meu tempo de casa, o tempo da minha família. Nessa altura já tinha nascido o Arthur. E aí, logo na sequência, 2 anos depois nasceu a Anne. E aí, quando nasceu a Anne, eu já estava muito imerso no trabalho. Ó, pessoal, aqui eles já estavam falando um outro ponto da vida dele, é que eles já eram cristãos e ele já estava avançado na caminhada cristã, né? Você vê que um problema do passado está querendo assombrar ali novamente, né? E isso que ele falou sobre o trabalho é muito interessante. Eu vejo muitas pessoas focadas tanto em trabalho que não tem tempo para a própria família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, né? Porque a igreja é a herança de Jesus nessa terra, nós também devemos servir em comunidade, né? Mas um dos pontos principais é família, né? Não tem tempo para família. Ou se tem tempo quando chega em casa, em vez de estar realmente com a família, tá ali no celular, né? Tá ali, ó, vidrado na tela, né? E não tem realmente um tempo de qualidade com a família, isso é muito sério. Tá? E muitas vezes, algumas pessoas não é o trabalho, é a própria igreja. Algumas pessoas, né, se dedicam tanto na igreja que não tem tempo para a família. Isso também é ruim. Nós somos chamados para uma vida de equilíbrio. E quando você, homem, deixa a sua esposa em casa, sobrecarregada, cuidando de 2 filhos, e você só se preocupa com o que você tem que fazer lá fora, lá no ambiente de fora, entenda, tudo é mais interessante. Olha só, eu caí no mesmo problema de novo, depois de convertido. Tô eu caindo na mesma cilada, começando a achar que lá fora era mais interessante. Por quê? Porque eu olhava pra dentro de casa, tinha uma mulher que tava, não conseguia cuidar da aparência, com razão, porque 2 meninos cuidando, e eu Criança deixando dá de ser um trabalho, hein? homem dentro É de assim. casa, de dar todo o suporte que ela precisava, trazia dinheiro. Eu achava que isso era suficiente. Sabe o macho que traz dinheiro? Sou provedor, mas era só isso. Não era protetor, não era o profeta do lar. Fui afastando Vai além, né? O papel do marido vai muito além do que apenas trazer dinheiro. as coisas de Deus, isso acontece lentamente, entenda. Não é tipo da noite pro dia. Nenhum problema começa da noite pro dia. É uma semana, um mês, 10 meses, 2 anos, 5 anos, 6 anos fazendo a mesma coisa, você vai esfriando. É como se. Entende o seguinte: você está em uma direção aqui, ó. Se você muda 1 grau, não é nada, você continua. Só que daqui a 5 anos, 1 grau aqui, ó, te fez chegar em outro ponto completamente absurdo e distante do que era o seu objetivo. E foi isso que aconteceu comigo. Chegou uma hora que, bem quando a Anne estava para nascer, eu comecei a me envolver de novo. De novo, nessa altura da história, você já deve estar com raiva de mim, né? Porque eu contando aqui, tô com vergonha e com raiva de mim. Então imagino que você também esteja. E aí, eu me envolvi de novo e comecei a aprontar. Naquela época eu tava usando hormônio, tinha deixado de ser um nerd, tava começando a ter atenções. Nessa época eu já tinha dinheiro, eu tinha posição, era um dos donos da MyBroker e tava começando a fazer os vídeos e tudo mais, e tinha status e não sei o quê. E aí comecei a achar de novo que eu merecia ser feliz. E a gente não percebe, você cega de uma forma que, assim, é absurdo o quanto você consegue ficar cego. Só que, mais uma vez, não acontece de uma hora para outra, cara. Homem, não acontece de uma hora para outra. Você deixa de orar. 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando você vê, mano, você tá numa rota totalmente diferente, sua cabeça já tá toda variada. Você não constrói o casamento. Eu parei de dar atenção pra Vanessa, eu parei de cultivar, eu parei de cuidar dela. E naturalmente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai ficando uma mulher oprimida, ela vai ficando uma mulher que não tem mais seu brilho, ela não tem mais sua beleza. Por quê? Porque foi culpa do idiota aqui. Os dois têm uma parcela de culpa, sempre os dois têm algum nível de responsabilidade diante do casamento. Algum nível. Mas o cara que apronta de fato, a culpa é dele, não tô justificando. Mas nós dois fomos nos afastando. Cada um com o seu nível de culpa. E eu fui me afastando cada vez mais, afastando cada vez mais, afastando cada vez mais. Me envolvi. Me envolvi e me apaixonei. Fiquei doido. De novo. E aí, eu tô te dizendo isso aqui, é importante eu te falar, porque eu cheguei a achar na minha cabeça, não, eu amo essa outra pessoa aqui. Isso aqui é meu amor. Isso aqui é amor. Você esquece, mano. Você esquece tudo que você viveu.
A gente esquece. É o frio na barriga, essas coisas iludem a gente. E você fica muito cego. Um homem, olha só, eu sou um homem que ama meus filhos. Eu sou apaixonado meus filhos. Eu lembro de eu carregar o Arthur e chorar no colo de tanto amor que eu sentia por ele. Só que eu fui capaz de sair de casa de trás. Porque a traição não é traição com o filho. Não é traição com a esposa só. Você trai seus filhos. Você deixa eles descobertos. Nesse período, o Arthur tinha 3 para 4 aninhos de idade. Arthur começou a ter depressão. Sem ele saber o que estava acontecendo, porque a gente não contava. Mas ele sentia. Ele começou a abrir um buraquinho na cabeça aqui, ó. Arrancando os cabelinhos, arrancando os cílios. E começou a destruir a própria vidinha dele. Olha o tamanho do absurdo que um homem é capaz de fazer. Quando você dá a brecha, né? A brecha não é só na sua vida, é na sua família. Se você é um marido, né, ou uma esposa, né, a porta da casa é você e sua esposa. Quando vocês abrem uma brecha, né, quando você abre uma brecha ali para o mal se aproveita e vai entrar mesmo, cara, vai entrar mesmo. E esse ponto que ele falou é bem interessante, né? Quando você se afasta de Jesus, cara, acabou. As pessoas muitas vezes se acham autossuficientes, mas você se afastou de Jesus, já era. Lembra Pedro? Pedro, quando Jesus ele foi crucificado, Pedro voltou a pescar, né? E diversas vezes você vê Pedro tentando pescar sozinho, mas não consegue, né? Mas Pedro achava que era um bom pescador. Não, eu consigo, eu sou um bom pescador, eu tenho experiência, né? Mas quando Jesus volta, ele fala, não, lança a rede do outro lado, então ele pega um monte de peixe. Cara, com Jesus a nossa vida é uma coisa. Se afastou dele, cara, nós estamos sujeitos a todo tipo de maldade, sofrimento e tudo que possa acontecer no mundo. Porque, cara, com ele, se Deus tira a mão dele sobre as nossas vidas, não resta nada. Do tanto que você fica cego. Hoje, todo dia eu recebo um monte de mensagem, mas é muito comum. Meu marido me deixou no momento em que nossa filha tinha acabado de nascer. Nosso filho tinha acabado de nascer, nosso filho especial. E o marido quer buscar a felicidade. Nós temos um filho aqui com deficiência, mas só que meu marido quer a felicidade. E não é só marido. Eu tendo a falar disso porque é o meu lugar de fala, né? Mas acontece com os dois lados. E aí o idiota sai de casa, o filho começa a se destruir. Mano, deixa eu te falar uma coisa. Você tá matando seus filhos. Atrás de uma felicidade que é ilusória. Aquilo ali não é verdade. Aquilo ali você está sendo injusto. Você está comparando o que você vive na sua casa, que é o real, que é a vida real, que você deixou chegar naquele ponto, com a ilusão que você criou. Porque aquela ilusão ela vai passar. Aí não é felicidade, né, pessoal? É prazer momentâneo. A verdadeira felicidade está em Cristo, cara. Quando você conhece Jesus, tudo muda de figura. Você vê que as outras coisas aqui são coisas momentâneas. São coisas momentâneas. Então são prazeres do mundo momentâneo, mas nada vai te dar a paz, aquela alegria que realmente Jesus te proporciona. Sabe? A paz de saber que, cara, o mundo pode acabar, pode cair o mundo, mas eu tenho Cristo e eu tenho a vida eterna. Então, cara, isso é a verdadeira felicidade. O resto é prazer momentâneo. Não, Ricardo, mas é porque no meu caso é diferente. Não, idiota, no seu caso não é diferente. Todos os casos é exatamente a mesma coisa. Toda mulher que chega pra mim e fala assim: meu marido quer terminar porque ele não está feliz. Eu sei, eu já falo, ele tem um amante. Ele tá iludido com outra pessoa. Ele tá apaixonado. Mas é fato, a mulher até assusta assim, porque tem mulher que chega pra mim achando que ele é sincero. Ele fala: não, ele só não está feliz. Não, ele tá apaixonado por outra pessoa. Por isso que ele quer sair. Ele é um idiota. Ele esqueceu tudo que vocês viveram, porque ele parou de cultivar, e tudo que não cultiva morre, isso é óbvio. O jardim que não cultiva morre. Ele fica feio, as flores murcham, tudo para. Casamento é assim. E aí, lá fora, o jardim é fictício. Você não tá vendo como é o dia a dia com uma pessoa. Você não tá vendo, você tá vendo só as partes boas. Normalmente é no trabalho, normalmente é em relação aluno-professor. Por quê? Porque lá, a mulher ela é dependente de você, ela te admira, e é isso, você pega ela sempre num momento mais cheiroso, bonitinho, não sei o quê, todo mundo tá arrumado na rua, na hora do trabalho, você volta pra sua casa, sua mulher tá na realidade que você deixou. Que você deixou. E aí você compara uma mentira com a realidade. E aí é muito fácil ser enganado. Não, essa aqui que é verdade. Aí você corre atrás da mentira, você se ilude, e aí você começa a ficar tão desesperado em busca dessa felicidade, que você fala assim, não, eu preciso ser feliz. E o homem, nós somos também seres emocionais, mas o homem não pode ser emocionado. Você é um ser emocional, mas você não pode ser emocionado. Porque se você age com base na sua emoção, você só vai fazer merda. Você vai desgraçar a sua vida, desgraçar a vida de outra pessoa. Porque essa realidade vai chegar, acredite no que eu tô te falando. Não, Ricardo, você não conhece minha história, larga de ser idiota, conheça a história. É exatamente a mesma pra todo mundo. Exatamente a mesma pra todo mundo. Só troca os personagens. E aí, eu vivi essa maluquice por alguns anos. 2 ou 3 anos. E a Vanessa desconfiava, ela sabia, ela sentia, e às vezes vazava alguma coisa, eu negava, e ficava aquela situação, aquela desgrameira, até que novamente, o que acontece? O cara, quando ele não consegue tomar a decisão, e agora tinha um agravante, porque eu já conhecia a palavra de Deus. Eu não conseguia orar. Eu chegava diante de Deus, eu ia pedir alguma coisa, eu ignorava, eu corria, igual Adão. Quando Deus fala para Adão, Adão, cadê você? Adão tá escondido. É o que a gente falou no começo, né? O pecado tem esse efeito, né? De fazer o homem se esconder, né? Se esconder de Deus. Eu corria de Deus. E aí, quanto mais eu corria de Deus, mais eu ficava cego.
Até que chegou um momento que eu comecei a entrar em uma depressão muito profunda. Que eu só via 3 alternativas. Ou eu morria, ou a Vanessa morria, ou essa outra pessoa morria. Olha o nível de idiotice que um homem é capaz de chegar. E aí, eu, mais uma vez, fui socorrido por alguém da videira. Videira tem uma história especial demais com a minha vida. O pastor Rafael Almeida me É socorrido por Jesus, né? Mas Jesus, ele usa pessoas, né? Porque muitas vezes ele tá falando no teu interior, daí você tá em pecado, daí você já não escuta mais a voz dele. Aí ele tem que usar pessoas, né? Ele vai usar sempre pessoas. Como muitas vezes você pode ser usado para alcançar outras pessoas e ajudar outras pessoas. chama pra participar do encontro. Eles bolaram um plano e falaram assim, ó, seu pai vai no encontro, Ricardo. E eu era doido, meu pai no encontro. Aí seu pai vai, mas tem uma condição, você tem que ir com ele. Eles bolaram esse plano lá, ele, a Vanessa, meu pai e tal, e eu fui. E aí lá Deus me, sabe, como se tivesse me ligado de volta na tomada, assim, puf, lembra de tudo que você viveu, lembra do que é verdade, lembra que tudo que eu já fiz você experimentar. E aí eu desfrutei de novo, aí me veio aquele arrependimento, e é como se eu precisasse de uma energia, de uma força pra me tirar daquela merda. Porque eu vou te falar, é como se fosse um vício. É como se fosse, não, é um vício. Nem todo mundo vai ter esse tipo de problema. Tem homens que não vão ter esse problema especificamente, vai ter problema com outras coisas, vai ter problema com jogos. Quantos casais estão chegando pra mim aqui porque o casamento tá destruído, porque a mulher tá viciada em jogo online? Jogo do tigrinho, né, pessoal? Muitas vidas sendo perdidas aí, famílias destruídas, pessoas que se suicidam por causa desse trem, velho. Jogo de aposta. Chegou a apostar a casa. Homem, com a mesma coisa. Homem viciado em droga. A gente, quando tá vazio, entenda, o principal problema aqui é estar vazio e deixar de cultivar o casamento. Quando você tá vazio e deixa de cultivar o casamento, você vai ser arrastado pra algum buraco. Sempre, isso é fato. Aí o homem trai, aí a mulher trai. Vicia em jogo, vicia em bebida, vicia em qualquer outra coisa. E aí, beleza, fui nesse encontro, voltei, restaurei minha casa. Foi difícil desvencilhar. Eu chegava em casa, olha o que a Vanessa é guerreira, tem que olhar na cara dela e falar assim, como é que eu faço? Eu tô apaixonado ainda. Ela me vendo depressiva dentro de casa, porque eu ainda estava conectado no coração. A Vanessa é uma mulher madura demais. Madura demais. E aí, a gente foi. Homem, você tem que entender, você tem que arrancar pela raiz qualquer coisa e qualquer contato que te faça lembrar dessas merdas. Qualquer coisa. Tem que arrancar, tem que extirpar. E aí, corrigimos o problema, eu separo dessa situação, peço perdão e continuo. E aí, eu comecei de fato um ministério ali. Comecei a ajudar os casais, abri uma célula dentro da MyBroker, chegou a ter 60 pessoas. Eu falei assim, eu preciso trazer Deus pra dentro dessa empresa. Porque é aqui que eu aprontei toda a merda, eu tô vendo todo mundo aprontar merda. É aqui que o trem tá acontecendo. Eu preciso trazer Deus pra cá. Era o que eu pensava. E de fato, começamos a fazer. Virou um mover de Deus. Muita gente conheceu Cristo ali e foi um negócio. E Deus começou a me prosperar de novo. Puf, aí eu dei uma outra rampada. E comecei a falar e pregar nos lugares e ministério pra casais. Comecei a falar, ó, eu já arrebentei com a minha vida, eu já desgracei minha vida, deixa eu te ajudar. Não cai na mesma besteira. E tá. Foi indo, passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, um ano e pouco. Eu comecei a trabalhar demais. O diabo é sutil. Não é de uma vez. Não é só o diabo, não. É a gente que é sonso mesmo. É sutil. Comecei a trabalhar. 10, 12 horas por dia, porque o sucesso foi vindo, o recurso foi vindo, e o casamento é uma benção, tá? Realizando sonhos e tudo mais, começando a ficar rico. E aí comecei a fazer palestra, num lugar, em outro. A minha palestra chegou a ser a mais bem remunerada do mercado imobiliário. Ganhava mais de 100 mil reais por palestra. E não tinha agenda. Tipo assim, o tanto que eu quisesse fazer, eu tinha, no mês. Eu não tinha problema de pessoas me contratarem. Era sempre, era oferta sem parar. Eu chegava a fazer 4, 5 palestras. Só que aí, essas 4, 5 palestras por mês, sabe o que acontece? Eu tinha que deslocar, tinha que produzir. Então consumia tipo 3, 4 dias cada uma. Ou seja, eu ficava 15 dias por mês fora de casa. Durante um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Durante esse período, durante 3 anos, eu fiquei, eu acredito que 1 ano e meio fora de casa. Durante 3 anos. Eu estava afastando dos meus filhos, eu já não tinha tempo mais para Deus, eu já não tinha tempo mais para minha esposa, eu já não. Começa geralmente nesse ponto, né? A questão do trabalho não é só parar o cultivo do casamento, mas é aquele ponto-chave que ele falou ali, não tinha tempo mais para Deus. É aquilo. Tirou a mão de Deus, não sobra nada em nós. Eu era um estranho dentro de casa. E aí, mais uma vez, você vai esfriando dentro de casa, você vai ficando confuso. Olha só, trabalho, gente. Trabalho, é lícito, é bênção trabalhar. Só que se você não ficar atento, vai dar merda de novo. E aí, passado um tempo, eu percebendo que eu estava perdendo a minha esposa, perdendo meu casamento de novo, me fizeram um convite para participar do Legendários. E aí, você precisa ir, você precisa ir. E eu sabia que eu precisava ir. Só que tinha algumas coisas que eu não queria abandonar. E eu protelei para aceitar. Até que passou. Desde o primeiro convite, acho que passou 1 ano. Até que conseguiram uma agenda, era Balneário Camboriú, top de 5 anos. Isso tem mais de 1 ano. Aí lá me encaixaram num top, era um top comemorativo. Eu tinha uma palestra num dia anterior. E aí no dia seguinte era o top. E eu fui. Mano, eu cheguei lá,
Eu confesso pra vocês que eu não lembro o que aconteceu no Legendários. Detalhes do trajeto e detalhes do que aconteceu, eu não lembro. Eu tava com tanto conflito, eu tinha tanta coisa pra resolver na minha cabeça quando eu voltasse da montanha, que o meu top inteiro foi com a cabeça aqui. É como se eu estivesse lá, eu tava variando, eu nem tava vendo o que tava acontecendo, porque eu tava travando a luta aqui. E aí, lá no Legendários, eu falei, Deus, eu tô cansado. Eu prefiro não viver. É melhor só me levar daqui, porque assim, eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer a coisa direita, só que eu não consigo. Vai passando um tempo. Assim, quanto tempo vai durar o Legendários na minha vida? Eu tive o primeiro encontro, durou 5 anos. Eu tive o segundo encontro, durou mais 5 anos. Quantas vezes eu preciso ir? Eu vou ficar andando de queda em queda a cada 5, 6 anos, o Legendário mais forte vai me levar até onde? E aí Deus me mostrou o que estava faltando. Primeiro, eu não tinha cortado tudo pela raiz. O ambiente. E essa foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei. Porque os meus sonhos, tudo estava lá na empresa. Deus falou, sai da empresa. Você quer realmente fazer a minha vontade? Sai. Já deu seu tempo aí. E foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Foi entregar mais louco. Mas eu fiz. Tive força. Nos primeiros meses ali pós-legendários, eu fiquei um depressivo uns 3 meses. Porque eu tive que me isolar. Deus me requeriu as palestras. Eu pedi para ele remover as palestras da minha vida. E aí sabe o que começou a acontecer? Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda, porque assim é um dinheiro muito fácil. E eu quero fazer, mas é um dinheiro muito fácil. O senhor tem que me ajudar a me desvencilhar disso aqui. Porque as palestras, apesar, era assim, era muita coisa pro meu ego, enfim. Eu falei, me ajuda. E aí isso aconteceu, eu comecei a passar mal em todas as palestras que eu ia. Subindo no palco, passava mal. Foi compulsório, Deus me tirou. Eu entrava na MyBroker, eu passava mal. Aí eu falei, obrigado, senhor. Era só isso que eu precisava. E ainda segurei. E aí vendi a empresa, parei com as palestras, definitivamente. Tive que fazer algumas ainda porque já estavam vendidas. Mas hoje o povo tenta, todo dia me tenta contratar. Não tem dinheiro que me ofereça. Eu nem quero saber a proposta. 100, 200, eu não quero. Porque eu entendi que eu precisava romper completamente com o passado, mas não era só isso. Ainda não é o suficiente. E aí eu vou falar pra você, homem, por que o Legendários é importante. Não precisa ser Legendários. Eu vou te ensinar o princípio do porquê ele é importante. Ele cria um senso de manada. Homem sozinho é presa fácil. Sozinho você vai cair. Mesmo que você sustente por um bom tempo. 10 anos, 15 anos. Um momento você vai cair. Se você não se vincula à vida da igreja, se você não se vincula ao movimento, se você não anda com outros homens, se você não tem outros homens para você prestar contas, você vai cair. E ficou muito claro isso para mim. Deus falou. Pessoal, não é só questão de ser legendários, né? Tem outros tipos de encontro, encontro com Deus, tem diversas formas, né? Mas acho que assim, isso que ele falou é bem importante. Quando Jesus veio aqui, cumpriu sua missão na terra, ele deixou como herança a igreja. E uma das funções da igreja é isso, caminhar junto, em comunhão. Porque sozinho, sim, nós nos tornamos muitas vezes presas fáceis, tá? Então, se você hoje não está indo em nenhuma igreja, você tem alguma relutância contra isso, repense, tá? Porque muitas vezes é lá que você vai ser fortalecido, é lá que você vai ser lixado, é lá que você vai ter crescimento, tá? É muito importante isso, né? Eu bato nessa tecla porque eu já tive problemas em igreja com pessoas e por algum tempo, ainda bem que foi por um curto período de tempo, eu não quis mais ir em igreja, acabei me afastando, né? E eu sofri muito com isso por não estar ligado a uma igreja, né? E até a minha família, né, daí acabou não indo mais na igreja. Então, quando eu vi assim meus filhos que queriam ir na igreja, agora já estavam mais frios, né, deu um despertar e Deus me chamou de novo. E eu entendi e voltei, né, a essa comunhão, né. Isso já faz alguns anos, mas isso é um fato que aconteceu. Então, é muito importante. Hoje eu entendo a importância da herança de Jesus que Jesus deixou nessa terra, que é a igreja, e estar em comunhão. Isso que ele falou também é muito legal, prestar contas, tá bom? Tudo isso fortalece, nos ajuda na caminhada. Faz parte, né? Faz parte da caminhada se você é um cristão, se você se entregou para Jesus, não tem como você caminhar sem a igreja. Ah, mas aquele que crê será salvo. Sim, eu não estou falando que é requisito de salvação, mas é algo que te ajuda na caminhada. E Jesus deixou isso para você. Jesus preparou isso para você. Um dos pontos principais da obra de Jesus é a igreja, é estabelecer a igreja, né? Então você vai ler a Bíblia, você vai ver as 7 cartas, 7 igrejas. A igreja é algo fundamental para a nossa vida em comunhão, tá? Falou, você tem caído porque você não está andando com outros homens de Deus e porque você ainda está andando com gente que não quer a mesma coisa que você. O ambiente. Isso é legal, o ambiente é muito importante, tá, pessoal? Se você anda com pessoas que não são pessoas de Deus, muitas vezes você vai ser influenciado, tá? Então, ciclo de pessoas, ambientes, tudo isso faz a diferença. Mas eu acredito que o ponto principal é você parar de andar com Deus, né? O primeiro ponto é você parar de andar com Deus. Se você caminha próximo de Deus, você não vai nem conseguir andar nesses ambientes.
O próprio Espírito Santo dentro de você vai te guiar para os ambientes que ele quer, entendeu? Então eu acredito que esse seria o primeiro ponto, tá? A gente vai te puxar, meu irmão. Não adianta. Ah, mas Jesus andou com o pecador. Ele é Deus, mano. Ele é Deus. Você tem que andar com gente que quer andar na direção certa, que quer família. Se você ficar andando com seus amigos, às vezes esse vídeo aqui é pra te abrir o olho. Você vai ter que sair de algum lugar. Isso é verdade, né? A vida passada não adianta, você vai ter que mudar o ambiente. E, cara, caminhando com as pessoas da igreja, muitas vezes já tem pessoas dentro da igreja, né? Jesus fala que tem joio e tem o trigo, né? Vai ter pessoas dentro da igreja que vão dar mau exemplo, mau testemunho, má influência, mas é muito mais fácil você caminhando lá, que vai ter pessoas de bom exemplo, boa influência, né, e bom testemunho, do que só direto no mundo aí com pessoas que, cara, não condizem com aquilo que você está vivendo. Você vai ter que cortar algumas amizades. Eu cortei 99% das minhas amizades. Eu lembro que durante um período eu tive um amigo. Dois, na verdade, né? O Marcão e o Thiago Dornelas. Só esses dois. E os meus pastores, claro, mas que não tinham relação de amizade. Esses eram os amigos que eu tinha, esses dois aqui. Eu lembro que o Thiago vinha pra cá, porque eles foram no Legendários logo na sequência que eu. E a gente andava aqui nesse condomínio e eu chorava, eu falava, mano, como que eu aprontei tanta coisa? Minha cabeça tá confusa, socorro, me ajuda. E a gente foi, ombro a ombro, fazendo a coisa acontecer. Agora você entende por que eu venho aqui e aí eu tomei várias decisões radicais, né? Eu trabalho só com minha esposa. Eu abri mão das empresas, abri mão das palestras, troquei por pregações. Tô aqui todo dia falando sobre casais pra vocês. Por que eu venho aqui todo dia e falo de Deus e de casais? Porque isso me guarda, velho. É pra você também, é benção, é pra abençoar a sua vida, só que isso guarda minha família, isso guarda minha esposa, isso guarda meus filhos, isso me guarda. Falar disso, viver isso. Então assim, eu tive que me blindar de várias formas. Tive que adotar um negócio que chama transparência radical, que eu não tinha chegado a fazer da outra vez. Tudo que eu tenho, a Vanessa sabe. Eu não confio em mim. Cara, isso é legal, né? Eu acredito assim que na vida de um casal cristão não pode ter senha de celular privado, senha de e-mail, nada, cara, rede social, tem que ser tudo aberto, cara. É uma só carne, vocês são um só, entendeu? Agora, se você não leva dessa maneira, você tá correndo risco, tá dando margem aí pro inimigo te atacar. Confiei durante muito tempo. Eu não confio em mim. Todos os meus celulares, minhas senhas, tudo é dela. Tudo que eu faço é com ela. Por quê? Porque todo casal precisa ser assim. De andar junto, fazer igual eu faço, ficar juntinho igual siamês todo dia. Não, nem é possível para a maioria das pessoas. Esse é o meu caso. Só que você vai ter que entender onde é a sua limitação e pedir para Deus, e você vai ter que ser conduzido pro seu caso, meu irmão. Esse é o meu. Mas uma coisa é fato. Você vai ter que abrir mão da maior parte das suas amizades. Talvez você vai ter que abrir mão do lugar que você trabalha. E isso vai representar um prejuízo financeiro gigantesco. Para mim foi um prejuízo multimilionário, tá? De cara, a primeira coisa que eu ganhei, assim que eu vendi a MyBroker, uma multa de 500 mil reais. Da própria MyBroker. Pum. Porque eu não fui em uma palestra. De uma multa justa, tá? Não é que eles são ruins comigo, não. É uma multa justa. Por quê que eu tô te falando isso? Porque se você decidir fazer a coisa certa, você vai ter que arcar com as consequências. Mas aí entra a parte boa. Depois que eu reestruturei minha vida, que eu coloquei ela no eixo, que eu abri mão de um monte de coisa, Deus tem me dado outras coisas, do jeito certo. Então não se preocupe em sair do seu trabalho. Ai, cara, mas eu preciso, é meu sustento. Se esse sustento vai destruir sua família, sai daí, Deus vai te dar outra. Ah, mas são meus amigos desde a infância. Se esses amigos vão te destruir, larga eles pra lá, ora por eles à distância. Vai andar com homens de Deus. Vai no Legendários, participa, gruda nos homens. O Legendário não tem nada de especial, ele só cria esse senso de homem de Deus andando junto. É só isso. Se você fizesse isso na sua vida de igreja, que caminhasse com outros homens, que vocês se aconselhassem mutuamente, que vocês ombreassem, que vocês confessassem as suas tentações, vocês confessassem pecado um pelo outro, vocês estavam bem. Aí eu entendi o que precisa. E aqui eu vou te falar algo que é pessoal, tá? Porque nem a própria palavra diz a respeito disso. Eu creio que o nosso Senhor está voltando, cara. Eu creio que Jesus está voltando. É coisa assim para os próximos anos. E você está aí preocupado com frio na barriga. Você está preocupado em ser feliz. Às custas da vida de sua esposa, às custas da vida de sua filha, de seu filho. Eu estava no encontro com criança agora nesse fim de semana. Levamos umas centenas de crianças. No Brasil inteiro foram milhares, né? Foram encontros mundiais, na verdade. Mano, 30, 40, 50% não tem pai em casa. Porque o pai quis ser feliz. Isso é algo devastador, né, pessoal? No Brasil é uma cultura muito forte isso, né? E falta de homens com virilidade mesmo, com caráter, né? Que abandonam suas famílias e em busca de prazeres e tudo mais, né? Eles ficam desesperados, bichinho. Eles ficam desprotegidos. Você vai lá no encontro, tem uma hora que a gente pergunta lá sobre quem já foi abusado. Explica pra eles com detalhes, assim, com cuidado, né? Menininho de 7 anos. Eles ficam, por que tanto? Por quê? Porque não tem um homem em casa. Porque não tem um pai que dá atenção do jeito certo, que não tá dentro de casa. Seu filho precisa de você, mano. Sua filha precisa de você, sua esposa precisa de você. Ricardo, eu não gosto mais, aprende a gostar. De um ano pra cá, eu nunca vivi um casamento tão gostoso em todas as áreas de todos esses 20 e tantos anos que a gente tá junto. Nunca. A Vanessa tá linda como nunca, por quê?
Porque agora ela tá sendo mulher que você investe nela, ela fica cada vez mais florescente. Eu estou investindo nela. Ah, mas minha esposa não valoriza. Meu irmão, carrega essa mochila aí, investe nela. Uma hora o retorno vem. Vai ter alguns de vocês que vão carregar uma cruz por um período, mas creia, a cruz é o melhor. A cruz é o melhor. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão daquilo que Deus tem pra você, por causa de um prato de lentilha. Lembra da história bíblica? Trocou a primogenitura, trocou a herança por causa de um prato de comida. É você trocando aquilo que Deus tem pra você por causa de um prato de comida lá na rua. Que Deus te abra o entendimento, não destrua a sua própria vida, toma o controle da sua própria vida, entrega o seu coração para Jesus, pede socorro, pede para Ele te tirar dessa parada. Eu sei que você vai sentir depressão, eu sei que você vai sentir dor, porque você está afetado, você está apaixonado, você vai sentir muita dor, e você vai tentar voltar para casa, você não vai sentir prazer na sua esposa, vocês vão reconstruir. Do mesmo jeito que destruiu, é possível construir, existe um caminho, existe um processo, vocês vão fazer isso juntos. Mas vocês têm que estar buscando juntos a Deus. Você tem que estar conectado com outros homens. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que te afasta. Vai ser dolorido, mas esse é o melhor caminho. Mas não se preocupe, Deus está com você. É o que você precisa. Ele está com você nessa direção, nesse projeto. Que esse vídeo faça sentido para você. Que possa abençoar a sua vida. Me conta se de alguma forma isso aqui te ajuda. Legal, galera. Excelente testemunho aqui. Você vê que ele expôs ali, né, a fragilidade dele, né? Como muitos homens têm, igual ele falou, cada um é numa área, tanto homens quanto mulheres, né? E muito legal isso que ele falou dessa questão de andar junto. Gostei muito do testemunho, vi muita sinceridade. Tem que tirar o chapéu para a esposa dele, que é uma mulher de Deus, que realmente superou tudo isso aí, né? Acredito que sem Deus não teria como fazer isso, né? Ele também, por estar sempre lutando e buscando e agora ajudando outras pessoas e reconhecendo o ponto onde ele tem ali seus riscos de falha e confiando na mulher dele para ajudar. Cara, isso é maravilhoso. Excelente testemunho, vai ganhar meu like aqui, ó. Ganhou meu gostei, meu parabéns. Eu achei muito bacana, né? E muitos pontos válidos aqui que nos fazem refletir, e garanto que esses vídeos aqui vão ajudar muita gente aí. Já se inscrevam também, ó. Vamos se inscrever aqui, ó, no canal aqui, Casal Legendário. Gostei muito. Parabéns pelo vídeo, pelo testemunho. E para vocês também, o que vocês acharam? Já tinham assistido esse vídeo? Não? Se concordam com o que ele falou, com o que eu comentei? Comenta aí embaixo, quero saber o comentário de vocês. E também, além de se inscrever no canal deles, também se inscreve aqui no nosso canal. Deixa aquele likezão para fortalecer aí, para que a gente tenha mais momentos como esses juntos aqui, que a gente possa cada vez mais levar mais a palavra de Deus para as pessoas. Valeu, grande abraço, Deus abençoe, tamo junto.